Filho meu, filha minha, hoje iniciamos essa pregação em nome do Senhor Jesus. Hoje, eu convido você a aquietar o coração por alguns instantes. Talvez você tenha chegado até aqui cansado, preocupado ou sem forças para continuar. Mas saiba de uma coisa: Deus conhece exatamente o que você está vivendo. O Salmo 21 começa dizendo: O Rei se alegra na tua força, Senhor, e na tua salvação grandemente se regozija. Essa passagem nos ensina que a verdadeira alegria não vem das circunstâncias, do dinheiro ou do poder. Ela nasce da força que recebemos do Senhor. Quando nossas forças acabam, Deus continua forte. Quando pensamos em desistir, Ele continua nos sustentando. Nenhuma lágrima passa despercebida aos olhos do Senhor, e nenhuma oração feita com fé é ignorada. Talvez hoje você não consiga enxergar uma saída. Talvez o medo esteja falando mais alto que a esperança. Mas Deus já conhece o caminho antes mesmo de você dar o próximo passo. Não permita que a dificuldade defina sua história. O mesmo Deus que fortaleceu Davi continua fortalecendo aqueles que confiam nele. Ele transforma lágrimas em testemunhos, medo em coragem e batalhas em vitórias. Respire fundo e entregue suas preocupações ao Senhor. A força que você procura não está dentro de você, mas naquele que nunca perde uma batalha. Continue ouvindo, porque Deus ainda tem uma palavra poderosa para renovar a sua fé. O Salmo 21 continua revelando um Deus que não apenas ouve as orações, mas também responde no tempo certo. Muitas vezes queremos respostas imediatas, porém o Senhor trabalha além daquilo que nossos olhos conseguem enxergar. Enquanto você espera, Deus prepara. Enquanto você ora, Deus move circunstâncias. Enquanto você chora, Deus fortalece sua alma para que você suporte a caminhada até o dia da vitória. Talvez você tenha pedido apenas uma pequena bênção, mas Deus esteja preparando algo muito maior do que imaginou. Ele conhece o futuro e sabe exatamente do que você precisa. Não desanime se as portas ainda permanecem fechadas. Uma porta fechada pelas mãos de Deus pode ser a proteção que você ainda não compreende. O Senhor nunca se atrasa e jamais perde o controle da situação. Hoje, escolha confiar. Mesmo sem entender todos os acontecimentos, permaneça firme. Aquele que começou uma boa obra em sua vida é fiel para completá-la. Continue ouvindo esta mensagem. O Senhor ainda deseja falar profundamente ao seu coração e renovar a esperança que talvez tenha se enfraquecido ao longo da caminhada. Existe uma verdade poderosa que muitas pessoas esquecem nos momentos difíceis. Deus continua sendo Deus, mesmo quando não entendemos o que está acontecendo. O Salmo 21 mostra que a confiança no Senhor produz segurança. Não porque a vida se torna perfeita, mas porque sabemos quem está no controle de todas as coisas. Quantas vezes você já enfrentou problemas que pareciam impossíveis? Quantas vezes pensou que não conseguiria continuar? E ainda assim, Deus o sustentou até aqui. Olhe para sua própria história. Você já venceu batalhas que pareciam maiores do que você. Já atravessou tempestades que imaginava não suportar. E isso aconteceu porque a mão do Senhor estava sobre a sua vida. Mesmo agora, enquanto você ouve esta mensagem, Deus está trabalhando em áreas que seus olhos não conseguem enxergar. Há movimentos acontecendo no mundo espiritual. Há respostas sendo preparadas. Há caminhos sendo abertos. Não permita que a ansiedade roube a paz que Deus deseja entregar ao seu coração. Entregue suas preocupações ao Senhor. Deixe que Ele carregue os pesos que você não consegue suportar sozinho. A força de Deus se aperfeiçoa justamente quando reconhecemos nossa dependência dEle. Quando admitimos nossas limitações, abrimos espaço para que o poder do Senhor se manifeste. Você não chegou até aqui por acaso. Deus continua escrevendo sua história, e os próximos capítulos ainda podem surpreender você. O coração humano muitas vezes se concentra naquilo que falta. Olhamos para os problemas, para as dificuldades e para os desafios do presente. Mas Deus nos convida a olhar para algo maior.
O Salmo 21 nos lembra que o Senhor concede bênçãos àqueles que permanecem firmes na fé. Nem sempre essas bênçãos chegam da maneira que esperamos, mas elas sempre chegam da forma que precisamos. Talvez hoje você esteja pedindo uma mudança imediata. Talvez esteja aguardando uma resposta que parece demorar. Porém, Deus conhece o momento certo para cada coisa. Uma semente não produz frutos no mesmo dia em que é plantada. Existe um processo. Existe um tempo de crescimento. Existe um período em que nada parece acontecer, mas a vida já está se desenvolvendo debaixo da terra. Assim também acontece com os planos de Deus. Mesmo quando você não vê resultados, o Senhor continua agindo. Mesmo quando tudo parece silencioso, Ele continua trabalhando em seu favor. Não confunda silêncio com abandono. O silêncio de Deus, muitas vezes, é apenas o cenário onde Ele prepara algo extraordinário. Permaneça firme. Continue orando. Continue acreditando. Continue caminhando. Porque aquele que confia no Senhor nunca caminha sozinho. O Deus que cuidou de você ontem continuará cuidando de você hoje e também cuidará do seu amanhã. O Salmo 21 também nos ensina que a verdadeira vitória começa antes mesmo da batalha terminar. Ela nasce no coração daquele que decide confiar em Deus, mesmo sem enxergar o resultado. A fé não é negar a existência dos problemas. A fé é acreditar que Deus é maior do que qualquer problema. Quando colocamos nossa esperança no Senhor, deixamos de caminhar guiados pelo medo e passamos a caminhar guiados pela promessa. Talvez alguém tenha dito que não existe mais solução para a sua vida. Talvez você tenha ouvido palavras que tentaram destruir sua esperança. Mas a última palavra sempre pertence a Deus. Ele transforma impossíveis em testemunhos. O que hoje parece um fim, pode ser apenas o começo de um novo tempo preparado pelo Senhor. Confie, espere, persevere. Deus continua escrevendo uma história de vitória para aqueles que permanecem fiéis. Há momentos em que Deus não muda imediatamente a situação, mas muda completamente o nosso coração. E quando o coração muda, a forma de enfrentar a batalha também muda. O Senhor deseja fortalecer sua fé para que você não dependa apenas das circunstâncias favoráveis. A paz que vem de Deus permanece mesmo quando o vento sopra forte. Lembre-se de quantas vezes você pensou que não conseguiria continuar. Ainda assim, Deus renovou suas forças e fez você chegar até este momento. Se Ele sustentou você até aqui, também sustentará os próximos passos. Não tenha medo do amanhã. O Deus que conhece o futuro já está esperando por você nele. Descanse nessa certeza e permita que a esperança volte a florescer dentro do seu coração. O Salmo 21 revela que Deus honra aqueles que colocam sua confiança nele. Isso não significa uma vida sem desafios, mas uma vida acompanhada pela presença constante do Senhor. Nenhuma tempestade dura para sempre. Nenhuma noite é eterna. Depois da escuridão, sempre nasce um novo amanhecer. Talvez você esteja vivendo exatamente esse período de espera. Continue firme. O tempo de Deus nunca falha. Enquanto muitos desistem no meio do caminho, escolha permanecer. Cada oração feita com sinceridade sobe à presença do Senhor. Cada lágrima é conhecida por Ele. Cada passo dado com fé aproxima você do propósito que Deus preparou. Continue acreditando. O melhor de Deus ainda está por vir. Existe uma promessa escondida nas entrelinhas do Salmo 21. Deus nunca abandona aqueles que colocam sua esperança nele. Mesmo quando você não sente sua presença, Ele continua ao seu lado. Mesmo quando o silêncio parece dominar, Deus continua ouvindo cada oração feita com sinceridade. Talvez o seu coração esteja cansado de esperar. Talvez as respostas pareçam distantes. Mas lembre-se, Deus trabalha no invisível. Enquanto você dorme, Ele continua agindo. Enquanto você espera, Ele continua preparando aquilo que será entregue no tempo certo. Não desista por causa da demora. Grandes promessas exigem preparação. Deus não apenas deseja entregar uma bênção, Ele deseja preparar você para recebê-la. Continue confiando. O Senhor nunca falha.
Olhe para o céu por um instante e lembre-se de que o mesmo Deus que criou o universo conhece o seu nome. Ele conhece sua história, suas lágrimas, seus medos e até aquelas orações que nunca foram pronunciadas em voz alta. Nada escapa aos olhos do Senhor. Quando tudo parece perdido, Deus continua construindo caminhos onde ninguém consegue enxergar. Não permita que a dúvida ocupe o lugar da fé. Alimentar a esperança é escolher acreditar que o Senhor continua escrevendo capítulos melhores para a sua vida. A vitória pode estar mais próxima do que você imagina. Permaneça firme, porque Deus nunca deixa uma promessa sem cumprimento. Há pessoas que colocam sua confiança apenas nas próprias forças. Mas o Salmo 21 nos lembra que a verdadeira segurança está em Deus. As riquezas passam, a fama desaparece. O poder humano é limitado, porém o amor do Senhor permanece para sempre. Quando você constrói sua vida sobre essa verdade, nenhuma tempestade consegue destruir sua esperança. Talvez os ventos estejam fortes hoje. Talvez existam notícias que tentam roubar sua paz. Mas Deus continua sentado no trono. Nada foge do seu controle. Nada acontece sem que Ele saiba. Descanse nessa certeza e permita que seu coração encontre paz novamente. Essa foi a palavra de hoje. Deus seja louvado.